Olá, a paz do Senhor a todos e todas, alunos do CETESC, Seminário Teológico da Adebras São Caetano do Sul. E como eu havia prometido aos irmãos, como não houve tempo de termos a última aula no livro do Pentateuco, então eu prometi aos irmãos que iria gravar esta última aula. Então hoje nós vamos estar aí terminando o nosso livro, né? Você pode acompanhar aí a partir da página 167, né? Aí olha, o Pentateuco, história, composição e aspectos teológicos. E nesta última aula, o tema está aí à nossa frente, né? Que é Números e Deuteronômios. Deus renova o seu povo. Então vamos aos objetivos da nossa aula. Primeiro é descrever sobre o cuidado de Deus, sobre o cuidado do Deus único em dirigir e inspirar o povo escolhido. Então nós vamos observar que nessa trajetória da formação do livro do Pentateuco, que relata a história, né, do início de Israel, desde as origens, né, do mundo, né, com o livro de Gênesis, como nós vimos nas aulas passadas, e depois a chamada de Abraão, e chegamos aí até ao livro de Números, que vai mostrar o período que o povo ficou peregrinando pelo deserto. E Deus, mesmo nesse momento, né, do deserto, Deus teve cuidado sobre o seu povo. Segundo objetivo da nossa aula é analisar os textos que narram os episódios de rebelião do povo contra Deus e Moisés. Como a história humana, né, ela sempre tem esses episódios, né? Não foi diferente com o povo de Israel, né? Em relação a Deus e ao próprio Moisés, que foi um líder levantado por Deus. Então nós vamos olhar um pouquinho esses textos também. Vamos discutir sobre as vitórias de Israel no processo de conquista da terra prometida, né? Porque isso foi um processo e nós vamos observar como se deu esse processo de conquista da terra. Um quarto objetivo é discutir sobre os textos que apresentam os mandamentos de Yahvé, para que o povo permanecesse com a fé monoteísta. É o livro de, alguns chamam Pentateuco, né, que são os 5 primeiros livros das Escrituras, como o livro da lei. Mas, né, os judeus eles consideram como o livro da lei. Porém, a gente observa que no Pentateuco nós temos vários estilos literários, não só lei, né? Não só mandamento, mas nós temos narrativas, nós temos uma série de outros tipos de literatura que compõem também o texto sagrado, tá? Mas nesse tópico aí nós vamos observar os mandamentos. E no último tópico que nós vamos ver é descrever sobre o caráter do Deus libertador que ofereceu a Israel a oportunidade de escolha entre bênção e maldição. Então vamos para o próximo slide. Então vamos lá. Números. Deus dirige Israel, né? Deus, desde que Deus tirou o povo do Egito, Deus ele sempre deu a direção ao povo, principalmente nesse período, em que eles saem daquele período de escravidão e vão agora rumo a tornar-se uma nação autônoma. Então, desde esse período, Deus, nesse momento, dirige o povo. Então, veja aí, Números, o 4º livro do Pentateuco, apresenta Deus como o dirigente e inspirador de Israel. Yahvé é o Deus que proporciona uma nuvem que mostra à nação quando e onde viajar, né? Então vamos dar uma olhadinha nesse texto rapidamente. Números capítulo 9 e o verso de número 15. Olha só. E no dia
de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho. E a tarde estava sobre o tabernáculo, como uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem cobria, e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel, após ela, partiam, e no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel assentavam o seu arraial. Segundo o dito do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o dito do Senhor, assentavam o arraial. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, assentavam o arraial. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel tinham cuidado da guarda do Senhor e não partiam. E era que, quando a nuvem poucos dias estava sobre o tabernáculo, segundo o dito do Senhor, se alojavam e, segundo o dito do Senhor, partiam. Vamos até aqui, já deu para nós ter uma noção. Então veja que Deus começa a dirigir o seu povo através da nuvem de dia, né? Que acredita-se que até para refrescar, né, do calor intenso do deserto, e o fogo à noite para trazer um aquecimento também, porque de dia era muito quente no deserto e à noite era muito frio. Então, a partir daí nós já vemos duas coisas importantes que nós temos que perceber. Primeiro, né, a maravilha, ou seja, a maravilhosa ação de Deus. Veja que você imagina, alguns estudiosos dizem que foi na faixa de 2 milhões, existe uma certa divergência, mas 2 milhões é uma quantidade razoável que acreditamos ter, pelo fato de, quando faz o licenciamento dos homens capazes para a guerra, né, podemos chegar a este número. Mas imagina toda esta multidão no meio do deserto. Então, Deus, a partir daí, já começa a dirigir o seu povo de uma forma extraordinária, com uma grande nuvem. Depois, à noite, a nuvem tinha um aspecto de fogo. Então, o povo aí já estava tendo a experiência de uma grande maravilha, de uma ação extraordinária, de um fato sobrenatural. Então isso é importante. Veja que Israel está tendo uma experiência sobrenatural com Deus, a partir da nuvem de dia e do fogo à noite. Então esse é o primeiro aspecto interessante que a gente tem que observar do testemunho de Deus para com a nação de Israel. Continuando aqui, a disposição de Israel em seguir a nuvem, na parte inicial do livro, demonstra que Israel era obediente e seguia a orientação do Senhor. Então, veja que, a princípio, Israel, né, logo no início da sua jornada, se demonstrou obediente a Deus, né, se demonstrou de forma em que estavam dando ouvidos, né, às orientações de Deus. Agora, Números apresenta o Deus que corrige. Esse é um outro tópico que acabou ficando na mesma linha, mas esse é um outro tópico. Então, Números vai mostrar também que Deus ama e por isso ele corrige, né? Essa escritura diz que Deus corrige aquele quem ama. Então veja que no princípio Israel demonstrava uma obediência, vamos seguir a nuvem, mas no decorrer da caminhada, né, houve os momentos em que Israel não creu, em que Israel foi até um tanto rebelde. Então vamos lá. Quando Israel recusa-se a crer que Deus é capaz de dar-lhe a terra, o Senhor castiga a geração do Êxodo, confinando-a no deserto. O capítulo 13
e o capítulo 14, eles vão apresentar justamente essa questão. Vamos dar uma olhadinha rapidinho para nós termos uma noção desse acontecimento. Como todos nós sabemos, né? No capítulo 13, Moisés envia os espias para espiar a terra. E ali chamam 12 homens, cada um representando uma tribo. E entre esses 12 nós temos lá Josué e Caleb. E esses homens são enviados para espiar a terra. E durante 40 dias eles vão espiar a terra. E quando voltam, eles trazem o relato sobre o que eles viram. Então veja aqui no capítulo 13, no verso de número 25, diz assim: depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã. Os filhos de Israel, a Cádiz, né? E tornando deram-lhe conta, e eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra, e contaram-lhe e disseram-lhe: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. E este é o fruto. Porém, o povo, que habita nessa terra é poderoso. As terras são fortes e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha. E os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, olha aí, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Então veja bem, meus irmãos, a primeira lição que nós podemos ter aqui é a questão da incredulidade. Veja que nós vimos que Deus se manifestou a Israel lá no Êxodo de forma sobrenatural, com as pragas, cada uma das pragas refutando a um determinado deus egípcio. Por que Deus fez dessa forma? Porque Israel estava há 400 anos no Egito. Então, com certeza, eles não conheciam Deus, eles conheciam realmente o quê? Olha, nós tivemos o pai Abraão, né? O pai Isaac e nosso pai Jacó, e Deus apareceu para eles na terra de Canaã e fez uma promessa que daria, e aí nós viemos para cá com o nosso pai Jacó porque houve fome na terra. Então, nos primeiros, acredita-se que nos primeiros 50, 60, até 70 anos, Israel ainda teve uma posição privilegiada no Egito, porque enquanto o faraó era um ixo, né, que foi o que estava no período de Josué, Israel teve uma certa tranquilidade. Quando esse faraó morre e entra outro faraó que não conhecia José, começou a castigar. Então vamos supor 400 anos.
né? Vai dar 430, na realidade, é o que descreve as escrituras. Então veja bem, vamos pegar 400 para arredondar, 70 anos, mais ou menos, 70, 80 anos, vamos dizer que Israel teve uma posição até tranquila na terra do Egito. Só que 320, 330 anos, né, se levarmos na conta exata de 400 anos, Israel sofreu na mão dos egípcios. E veja bem, e conforme vai passando a época, como eu já havia dito aos irmãos, se você vai morar, por exemplo, você é brasileiro, você tem um filho de 1 ano, e você vai morar nos Estados Unidos, quando seu filho tiver 30 anos, ele vai ter aderido totalmente à cultura americana. E é o que aconteceu com Israel. Durante esse período, mesmo como escravos, eles aderiram à cultura egípcia, porque eles não tinham conhecimento de Deus, como eles vão passar até agora, que eles foram tirados da terra do Egito. Então eles tinham muitos costumes egípcios, muitos adoravam deuses egípcios, e o que eles conheciam deles era o quê? Era apenas a tradição que foi passando de pai para filho. Deus, né, apareceu ao nosso pai Abraão, ao nosso pai Isaac, ao nosso pai Jacó, e eles que um dia nós vamos retornar para lá. Só que eu não conhecia. Então Deus manda as pragas para que Israel possa perceber e começar a conhecer o Deus que é o seu Deus, né? Então, a partir dali, e depois já no início da caminhada pelo deserto, vendo a nuvem de dia, vendo o fogo de noite, já era para que eles tivessem desenvolvido uma fé. Por quê? Porque Deus se manifestou na história deles e de forma literal. De forma literal. Então, já nesse momento, era para que eles tivessem um pouco, eu já vi o que Deus fez lá no Egito. O que Deus está fazendo aqui, vamos, que Deus é com a gente. E Ele prometeu. Só que eles não acreditaram, né? Temeram. 10 dos espias foram contra, somente Caleb e Josué foram a favor, né? E o que aconteceu, né? Como a maioria foi contra, Deus, acabou se irando com o povo e decretando que eles passariam 40 anos no deserto. Cada dia, seria um ano. Então, você pode ver isso aqui, no capítulo de número 14, diz assim, no versículo 29. Não, eu vou pegar do 26 para a gente pegar o contexto melhor. Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmuração dos filhos de Israel, com que murmuraram contra mim. Dize-lhes: assim como eu vivo, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima. Os que dentre vós contra mim murmuraste. Olha só. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos daria a habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, meterei a eles, saberão da terra que vos desprezastes. Porém, quanto a vós, o vosso cadáver cairá no deserto, e os vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto, segundo o número dos dias em que espiaste a terra, 40 dias
cada dia representando um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Então nós vemos que Deus, ele acaba se irando pela incredulidade. Então, a incredulidade e a murmuração são aspectos muito negativos na vida daqueles que se relacionam com Deus, daqueles que dizem que creem no seu nome, daqueles que dizem crer no Senhor Jesus Cristo. Então, que esta seja uma lição para nós também. Então, olha só, quando Israel recusa-se a crer que Deus é capaz de dar-lhes a terra, o Senhor castiga a geração do êxodo, confinando-a no deserto. Deus prepara Israel para receber promessas divinas. Falsos profetas e falsas religiões são contrastados com a fidelidade monoteísta e a revelação divina. O livro ressalta o caráter de Deus como santo, presente, gracioso e constante. Então, Israel é confinado ao deserto, e no deserto Deus faz o quê? Deus prepara, a próxima geração para receber as promessas, ou seja, para tomar posse, da terra na qual os seus pais não deram crédito ou não creram. E durante o período, vai surgir falsos profetas e falsas religiões que são contrastados com a fidelidade monoteísta e a revelação de Deus. Aí nós vamos ver um pouquinho mais à frente, a questão de Balaão, Balaque contratando Balaão. Eles vão ter todas essas questões na sua caminhada. Então, o livro de Números, ele ressalta o caráter de Deus, um caráter santo, presente, gracioso e constante. Então, santo, porque Deus é santo. Presente, porque Ele está presente em todo momento. E nesse estar presente, Ele também é o Deus que quando é necessário, Ele corrige. E gracioso, porque Ele perdoa e é constante. Então, vamos lá. Deus que dirige e inspira Israel. Então, o capítulo 1 de Números assinala que 1 ano se passou desde que os israelitas saíram do Egito, e agora chegou a hora de avançar com o plano de conquistar Canaã. 4 fatos marcam esse período. Primeiro, do capítulo 1 ao capítulo 4, o Senhor dá ordem para marchar. Então você vai observar nos capítulo 1 ao capítulo 4 que Deus, logo após Deus realizar ali um censo, vamos lá no capítulo 1, no capítulo 1, nós vamos ver aqui, o censo que Deus pede, para contar quantos homens de guerra. E até o capítulo 4, Deus dá ordem de acampamento. No capítulo de número 3, Arão e seus filhos são escolhidos para o serviço do tabernáculo, que é a tribo separada para fazer o ofício sacerdotal. E no capítulo 4 nós temos aí os deveres dos levitas e Deus orientando a nação a marchar. Depois nós temos o tópico 2 aí, orienta Israel a como permanecer puro enquanto marcha. Veja que a partir do capítulo 5, verso 1, até o capítulo 10, verso 11, Deus começa a dar aqui algumas orientações para o povo, para que o povo se mantesse puro. Então Deus ele dá aqui fala sobre o leproso e o imundo, que são lançados fora do arraial, a prova da mulher suspeita de adultério, a lei do nazireado. Depois nós temos aí as ofertas
dos príncipes, né, na dedicação do tabernáculo. Então nós temos uma série de orientações, né, como devem ser acesas as lâmpadas, a consagração dos levitas. Então Deus orienta Israel numa série de situações para que não somente o povo, mas também os sacerdotes e os levitas mantessem uma pureza, ou seja, consagrassem a sua vida a Deus enquanto estavam caminhando rumo à terra prometida. É bom lembrar que tudo isso aqui está acontecendo, está ocorrendo antes do envio dos espias. Tá? Depois do terceiro tópico aí, Yahvé inspira Israel a guardar a Páscoa, né, que essa foi uma das ordenanças de Deus, que foi praticamente a última praga, ou seja, a morte dos primogênitos, né, lá do Egito. Deus chama Moisés nesta última praga, fala: olha, pega para cada família, escolha um cordeiro sem mácula, sem mancha, sem defeito, né? E ele seja morto e o sangue dele seja aspergido nos umbrais das portas. E quando o anjo, né, destruidor vier, ele vai passar por cima da casa na qual o sangue estiver nos umbrais. Então a palavra Páscoa, ela significa passar por cima. Então, e Deus orienta que esse rito ele deveria ser lembrado em todas as gerações. Então você vai ver que no capítulo 9, verso 1 ao verso 14, nós temos aí a celebração da Páscoa no deserto do Sinai. Perdão. E isso é muito importante. No quarto tópico nós vemos aí, Yahvé manda iniciar o processo de possuir a terra prometida. Então, a partir do capítulo verso 15, que inicia a marcha dos israelitas. Deus dá as ordens sobre as duas trombetas de pratas, né, e os israelitas partem do Sinai rumo à terra prometida. Ali um esboço, né, breve dos primeiros capítulos de Números. Bom, nós temos aí também uma coisa interessante, que é o voto do Nazireu. Né? O voto de Nazireu, ele foi muito importante na vida de Israel. Isso aí você pode observar no capítulo 6. Então veja aí, alguns israelitas são chamados a expressar formal e publicamente seu desejo de santidade pessoal e comunitária. Por exemplo, homens e mulheres podem escolher separar-se como nazireu, ou seja, pessoas que se abstêm de bebidas fermentadas, deixam crescer o cabelo e evitam tocar em cadáveres. Podem fazê-lo por períodos longos ou curtos. Esse compromisso revela o grande valor que essas pessoas dão a servir Yahvé de uma forma rigorosa e autoimposta. É importante salientar que o voto de Nazireu não era exigência de Deus ao seu povo. Então, como disse o texto aí, era algo em que algumas pessoas se voluntariavam publicamente em preservar a sua vida em dedicação a Deus, em dedicação a servir a Deus. Então, aí havia esse voto do nazireado, que tinha como base, principalmente, abster de bebidas fermentadas, né, deixar crescer o cabelo, evitar tocar em cadáveres, dentre outras coisas. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, meus irmãos. Então, isso é importante. E esse foi uma espécie até de fundamento, né, para o monasticismo, né, para a questão do separar-se para Deus, ficar no convento, né, e muitos têm esse texto como uma base para essa questão, né, da separação
do convívio para se dedicar a Deus apenas no lugar, viver uma vida bem simples. Então, a partir daí, eu acredito que uma pessoa pode tranquilamente, publicamente, viver em santidade pessoal e comunitária a Deus, tanto homens como mulheres. Porém, no mundo que nós estamos presenciando, você pode fazer isso sendo casado, tendo sua família, né? Isso aí é uma coisa que é possível. Agora, se você quiser uma dedicação total, né, não como, até mesmo como nazireu, aí a coisa pode ficar um pouco mais difícil, até porque o mundo que nós vivemos moralmente está bastante caído, então é difícil para a gente observar esse tipo de voto. Mas para Israel foi um momento de muita importância na sua formação, até porque nós estamos observando um Israel que está entrando em uma formação. Eles estão começando a ser trabalhados. Por quê? Porque eles são uma nação que foi escolhida por Deus, né? E depois de tantos anos de escravidão, agora eles vão precisar começar a pensar como pessoas livres, porque quando eles saem do Egito, eles não têm uma cabeça de pessoas livres, eles têm cabeça de escravo, né? Imagine você ficar lá 400 anos, 300 e poucos anos na condição de escravo. Então as gerações que foram nascendo, nasciam com uma mentalidade de escravo. Eu sou escravo. E agora Israel vai passar a ter a sua própria religião, o seu próprio Deus, a sua própria terra, os seus próprios costumes, as suas próprias leis. Então tudo isso foi importante. E o voto do nazireu também foi algo que marcou a história de Israel. Israelitas, o não israelita participam da Páscoa, na primeira Páscoa que teve, né? Israel celebra a Páscoa no tempo determinado. Essa observância indica que o livramento divino no Egito também tem significado no deserto. Em Números 9, de 6 a 14, surge um dilema quando alguns adoradores dedicados tornaram-se cerimonialmente impuros, logo antes da época de celebrar a Páscoa. Moisés indaga ao Senhor a respeito e Deus acrescenta as exigências da Páscoa, permissão para uma segunda Páscoa comemorada um mês depois da época normal. Então nós vemos aí no texto de Números 9, de 6 a 13, esse problema que houve com essas pessoas que cerimonialmente estavam impuras, e aí rogaram a Moisés, e como é que fica a nossa situação? Porque haviam tocado em pessoas, em cadáveres, né? E estavam impuros. Então foi-lhes permitido que tivessem uma comemoração fora do dia que era o correto. Não israelitas que partilham da fé dos israelitas também podem celebrar a Páscoa, o que significa que os propósitos de Yahvé para a Páscoa vão além de objetivos raciais ou nacionalistas. Ou seja, a Páscoa, o verdadeiro significado da Páscoa, não é um único significado para somente Israel. Até porque Deus disse para Abraão, né? Em ti serão benditas todas as nações da terra. Então veja que ao permitir que não israelitas participem, aponta também para a grande verdade de quando o Cordeiro, o Cordeiro Pascal, o Filho de Deus, o unigênito que veio morrer pelos pecados da humanidade, ele abre esta porta, né? Aqui no caso de Israel, saindo do Egito, a Páscoa teve um significado nacionalista,
exclusivamente para a nação. Mas ao observarmos essa participação de não israelitas, nós já poderemos, por inferência, entender que aqui já é um vislumbre, né, do Cordeiro que viria, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, no qual abriu a porta para todos, né, para todas as gentes, raças, nações, etnias. Então é um fato interessante a gente observar. Aí nós temos a nuvem da presença de Deus. Deus proporcionará uma nuvem para pairar sobre o tabernáculo. Quando ela se levantar, o povo deve seguir onde ela levar. Arão e os sacerdotes oferecerão mediante o toque da trombeta ajuda humana à ordem de partir. A nuvem simboliza a presença de Deus no meio do povo. Especificamente, Deus está presente para liderar, guiar e inspirar reverência. Uma vez mais, a presença de Yahvé se manifesta entre o povo de uma maneira tal que indica que Deus ama Israel o suficiente para guardá-los, e que mostra que Deus move-se entre os seres humanos. Que coisa linda, né? Então nós vemos aí, que nós já observamos alguns minutos atrás, quando a nuvem levantava, o povo tinha que marchar. Quando a nuvem parava, o povo tinha que parar. A questão das trombetas, né, foi uma instituição de Deus também. Nós vemos lá no capítulo 9, capítulo 10, que era para orientar, né, porque imagina, meus irmãos, aquele povo precisava de orientação, né? Imagine aí, vamos continuar com 2 milhões de pessoas no deserto, então era necessária uma orientação, e as trombetas foi uma forma de Deus mostrar, ensinar aos teus servos a como poderia coordenar essa tão grande multidão. Então o camarada estava lá, ele ouviu o toque da trombeta, bom, é para parar. Ouviu o toque da trombeta, é para seguir, levantar acampamento. Então a trombeta servia de sinal para que eles pudessem, né, se organizar tanto na partida como na permanência. E o mais importante disto é a nuvem, que simbolizava realmente a presença de Deus no meio do povo. Então, irmãos, isso é muito lindo. Por quê? Porque Deus, ele realmente se move entre os seres humanos. Deus não é um Deus que abandonou a sua criação, né? Deus, ele é transcendente, ou seja, ele está muito além de nós, está muito acima de nós. Contudo, ele é imanente, ou seja, ele se preocupa com a sua criação, está presente com a sua criação, né? Se envolve com a sua criação. Então isso é muito importante, né? Porque existem algumas teorias que dizem que Deus, né, criou tudo e partiu e não quer saber, se vira vocês aí na terra, vamos dizer assim. Mas não é isso. Deus, ele, além de ser transcendente, né, está muito acima da nossa capacidade de compreensão, e o que nós temos de compreensão dele é a partir da sua autorrevelação através das Escrituras, né, e através do Espírito Santo que nos concedeu, né? Então, ele é muito além daquele que nós podemos imaginar. Por isso que eu sempre digo, nunca tente colocar Deus numa caixa de fósforo. Não é porque Deus se revela de uma forma nas Escrituras que nós vamos ter aí condições de colocar Deus dentro dos parâmetros humanos. Não, Deus não age dentro dos parâmetros humanos. Deus age segundo a sua grandeza, segundo o seu poder. Então Deus está muito além, ele é transcendente, vai além, né, de toda a nossa compreensão. Mas ele é imanente, está presente, ele está preocupado, ele está cuidando, ele está fazendo com que a história ocorra, né, conforme
a sua vontade. Então, é importante isso. Deus está presente. É interessante que o Senhor Jesus disse assim, que Deus faz que o sol nasça para justos e injustos e a chuva também caia. Ou seja, apresentando a graça de Deus, né? A graça universal de Deus. A chuva beneficia todo mundo? Beneficia. O sol beneficia todo mundo. Então Deus, ele sempre está presente com a sua criação. Bom, aí nós temos aí as funções em Israel. Como esta nação ela está sendo construída e formatada, né, por Deus, então existem as funções, existem cada setor da sociedade dentro do seu papel. Então, veja o nosso slide. Em Israel, cada indivíduo recebe uma tarefa ou chamado específico da parte de Deus. Os israelitas são individualmente chamados a integrar unidades familiares, obediente aos pais, como Deus já diz lá em Êxodo, capítulo 20, verso 12, né? Filhos, obedeçam aos vossos pais, né? Respeitadores da dignidade sexual de cada membro da família, né, como está lá em Levítico capítulo 18, do verso 6 ao 30, e a ocupar o seu lugar no acampamento. De cada família procedem os guerreiros que conquistarão Canaã. Cada família é parte de uma tribo que participará coletivamente da divisão da terra. A família de Arão e os levitas são chamados a um serviço específico no santuário. Então, família, né? Guerreiros, a classe do serviço sacerdotal, todos têm a sua função, né? Tanto na família, como também na sociedade, como também na vida de serviço a Deus. Então é o que isso está representando aí, as funções em Israel. E nós podemos observar que a sociedade ainda é hoje constituída dentro dessa dinâmica, né? A família, os filhos respeitando os pais, respeitando a dignidade sexual de cada um, ou seja, essa questão da respeitadoras da dignidade sexual está falando mais na questão da mulher, né? A mulher, ela não é um objeto, né? Vamos lá para você ter uma noção melhor, porque senão vai ficar meio complicado para você. Mas vamos lá em Levítico capítulo 18, para você entender essa questão da dignidade. 18:6 diz assim: nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para descobrir a sua nudez, ou seja, o respeito familiar, né? Ou seja, veja só, não se chegará a qualquer parenta, né, da sua carne para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. Não descobrirá a nudez de teu pai e de tua mãe. Ela é tua mãe. Não descobrirás a sua nudez. Não descobrirás a nudez da mulher do teu pai, a nudez da tua irmã, filha de teu pai ou filho de tua mãe, nascida em casa ou fora de casa. A sua nudez não descobrirá. A nudez da filha do teu filho ou da filha da tua filha, a sua nudez não descobrirá, porque é tua nudez. A nudez da filha da tua mulher, do teu pai, gerada de teu pai, ela é tua irmã, a sua nudez não descobrirás. A nudez da irmã de teu pai não descobrirá, ela é parenta de teu pai. A nudez da irmã da tua mãe não descobrirá, pois ela é parenta da tua mãe. A nudez do teu irmão, de teu pai, não descobrirá. Não te chegarás à sua mulher e a sua tia, ela é sua tia. A nudez da tua nora, depois o verso
17, a nudez da mulher do teu irmão. Verso 17, a nudez da mulher da sua filha. A nudez. E o verso 18, não tomarás uma mulher com a sua irmã para afligi-la, descobrindo a sua nudez com ela. Então, esta expressão, ela traduz, vamos dizer assim, uma frase hebraica do mesmo teor. Descobrir a sua nudez abrange tudo o que se refere às práticas sexuais impuras e ilícitas. Então, aqui, respeitadoras da dignidade sexual, ou seja, é o respeito, né, nessa área da vida que é tão importante para todos nós, tá? Então, para que fique claro aí nessa questão, né, do respeito. Então, os membros da família devem se respeitar mutuamente. Né? Nós temos que lá em Atos dos Apóstolos, nós tivemos lá em Corinto, né, nós temos um caso lá em que Paulo critica um incesto, né, um filho que estava abusando da mulher do pai. Então, era contra esse tipo de pecado, era contra esse tipo de situação que Deus estava orientando o seu povo. E é bom lembrar que, por que Deus dá esse tipo de orientação? Porque os povos que habitavam na terra de Canaã, muitos deles tinham esse tipo de costume. Então Deus não queria que a medida dos amorreus, né, que Israel não chegasse à mesma coisa que a medida dos amorreus, né, que praticavam isso, né, colocavam seus filhos para serem mortos, oferecidos aos seus deuses, tinham relações com o animal e toda essa coisa. Então, por isso que Deus dá essas leis dessa forma. Porque às vezes a gente pergunta, mas por que Deus está mandando não fazer isso? Porque isso era realizado na terra na qual eles iam passar a conquistar. Então Deus já previne, já aponta antes para que eles não venham cometer os mesmos erros. Então é muito importante a gente atentar para isso. Então, quando você olha as leis que Deus dá, os mandamentos, não são coisas aleatórias, são coisas que ocorriam no meio do povo no qual eles iam, né, expulsar da terra, porque a medida de Deus já tinha chegado ao seu limite. Então vamos aí, a ordem das tribos no acampamento. Veja que, não, Deus é Deus, ele é detalhista, ele é ordeiro, ele não gosta de bagunça. Veja que até no acampamento, Deus, ele determina quem fica em qual lugar, em que posição, né, em que área. Veja que aqui, nesse slide que nós estamos vendo, veja, aqui, né, é o tabernáculo. Aqui é a entrada do tabernáculo, Aqui é o altar do sacrifício, que representando a bacia que se lavava antes de entrar aqui. Aqui é o santo, né, lugar santo, né, que é Santo dos Santos, que tem aqui a mesa com os pães, o candeeiro e também o incensário das orações. E aqui o Santo dos Santos, onde tinha a arca e também, né, dentro da arca tinha a vara de Arão e os 10 mandamentos. Aí olha só, olha como Deus ordena. Veja, aqui era onde Moisés e Arão e os sacerdotes acampavam. Logo à frente tinha Judá, Isacar, Zebulon, que era chamado de exército de Judá, tá? Depois nós temos aqui, né, Dan, Aser e Naftali, que era considerado o exército de Dan. Depois nós temos aqui Gad, Rubem, Simeão, e na parte de trás nós temos o exército de Efraim, que era Benjamim, Manassés e Efraim. E nós temos aqui, né, os coatitas, os meraritas
e aqui os gersonitas. Então veja que Deus ele orienta a ordem dentro, né, do acampamento, do arraial. Não era chegar assim, eu vou ficar aqui, não, o seu lugar é ali, o seu lugar é lá, né? Isso apontando para um Deus que é ordeiro e que tem os seus propósitos definidos. Então vamos lá. Bom, nós vamos começar agora aqui um momento complicado. Por que complicado? Porque aqui nós vamos ter as queixas de Israel, né, e as consequências da rebelião. O que acontece? O povo começou a caminhar no deserto, né? Quando saíram do Egito era tudo festa, era tudo bom, saímos da escravidão. Mas quando estão no deserto caminhando e passando pelas dificuldades, né, eles já começam, né, a mostrar a incredulidade, e é onde Deus também vai mostrar também a sua providência. Então olha só, apesar desse chamado, direção e provisão, Israel coletivamente e certos israelitas individualmente queixam-se da situação. O povo cansa-se do maná e sente saudade dos dias de escravidão no Egito, quando tinham comida melhor. Então, em Números, capítulo de número 11, nós vamos ver que o povo começa a murmuração. E não, a murmuração é algo extremamente prejudicial. Veja aí no capítulo 11, vou ler só aqui, não é 90, tá? Foi um erro de digitação, tá? Aí é do capítulo 1, né, até o capítulo de número 10, ou até o versículo de número 10. Então veja só, é do 1 ao versículo 10. E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo chamou Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar de Tabera, porquanto o fogo do Senhor se acendera contra eles. Então veja, Deus já estava sustentando aquele povo, Deus já estava abençoando aquele povo, mas o povo começou a se queixar. Isso é uma grande lição, independente da situação, independente daquilo que aconteça, toma cuidado com a murmuração. Se nós professamos ter fé em Deus, nós temos que crer que o Deus que nós servimos é um Deus que cuida de nós também no deserto da vida. Então Moisés queixa-se das queixas dos infantis de Israel. Moisés também fica, né, do capítulo 10, do verso 10 a 15, Moisés também se queixa do próprio povo que estava queixando. Depois Josué queixa-se quando Deus chama os anciãos para aliviar o fardo da liderança que estava sobre os ombros de Moisés, né? O próprio Josué fala, vamos proibi-los? Não vamos proibir não. Deus chamou eles para ajudar a carregar esta carga. Devido a um problema não mencionado com a esposa de Moisés, Miriam e Arão queixam-se da autoridade de Moisés, né? Deus, é o momento que Miriam se torna leprosa, Moisés intercede por ela, e Deus responde a todas as queixas ao designar anciãos para ajudar Moisés. Envia codornas, porque o povo queria carne, e uma praga a todos os que rejeitaram a provisão de Deus. Então são esses fatos, né? São o povo se queixando do maná, tá? As queixas de Moisés por conta da queixa do povo, não Moisés queixando-se de Deus, mas do próprio povo. Josué se queixando de Deus
chamar anciões para ajudar Moisés, e esse problema com a esposa de Moisés, na qual o próprio Miriam e Arão se queixam da autoridade de Moisés. Então tudo isso, todas essas queixas acabam em Deus respondendo a todas as queixas, designando anciões para ajudar Moisés. Aí ele envia cordonizas e depois uma praga a todos que rejeitam a provisão de Deus. Então nós observamos aí que a murmuração tem as suas consequências, e isso é complicado na vida do cristão. Nós não podemos nem devemos entrar por este caminho. Quando acontecer alguma coisa na tua vida que você não compreender, que Deus permitir, só pergunte a Deus: Senhor, me ajuda a entender qual lição que eu devo aprender nessa situação. Bom, aí nós temos aí os espiões enviados a examinar a terra, né? Acampados nas imediações de Canaã, por ordem de Deus, Israel envia espiões para examinar a terra prometida. 12 líderes tribais são enviados. Quando voltam, nenhum deles tiveram uma palavra. Quando voltaram, nenhum deles tiveram uma palavra negativa quanto à frutuosidade da terra. Ou seja, nenhum deles não deixaram de reconhecer que a terra era boa, que manava leite e mel. Porém, não acreditam que o Deus que dirigiu seu passado histórico seja capaz de lhe dar a terra. 10 dos 12 fazem uma comparação negativa quanto ao povo que habita naquela terra, desanimando toda a congregação. Somente Josué e Caleb incentivam a dominarem a terra. Como resultado dos 40 dias em que a terra foi espiada, o povo passaria 40 anos no deserto, até que toda aquela geração morresse no deserto e seus filhos possuíssem a terra. Então, nós vimos isso aí um pouco antes, né? O povo se negando a entrar, a incredulidade. Veja só que, se você perceber nessa trajetória de Israel, nós vamos ver que é uma mistura, né? Uma mistura de incredulidade, uma mistura de murmuração, incredulidade, né? Um momentozinho equilibrado, mas depois se desequilibrando de novo. Então, nós temos grandes lições aí, né? Nós temos que procurar uma maturidade com Deus, e principalmente nós que vivemos na Nova Aliança. Nós temos orientações fundamentais da parte de Deus no Novo Testamento, e temos essas histórias, né, verídicas do que o povo de Israel passou. Então, quando a gente olha para esses textos e para toda essa situação, nós temos que trazer algumas lições para nós e perceber que a murmuração, a incredulidade, né, tudo isso aí não vai nos ajudar a enfrentar os desafios do nosso tempo. Então, como o próprio apóstolo Paulo vai dizer, que as coisas que foram escritas no passado é para nosso exemplo, né, para que a gente não venha, né, a cometer os mesmos erros. E com tudo isso nós vemos também a grande misericórdia de Deus, que mesmo diante de tudo isso preservou esse povo, e hoje estamos no século 21, Israel está de pé. Nós temos aí, olha, o começo da rebelião de Coré. É outro que também, né, outra questão. Nunca questione, né, o que você não entende. Então, olha, Deus recomeça em Números 15 exatamente como no momento do chamado Abraão, para sair de Ur, pois aqui Deus oferece leis relacionadas à posse da terra. Mas logo depois que a promessa é renovada, a coalizão de levitas e líderes comunitários opõe-se a Miriam e Arão, com o objetivo de conquistar a posição do sumo sacerdote para Coré, que não é um filho de Arão. Então nós conhecemos essa história, né? Coré se levanta, questiona, e esse é um texto que é interessante. Vamos observar aqui. Veja bem, capítulo 16, a rebelião de Corá, Datã e Abirão.
E Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filhos de Rubem. E levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento varões de nome. E se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhe disseram: demais é já, pois já toda a congregação é santa, todos eles são santos. Se o Senhor está no meio deles, porque pois vos elevais sobre a congregação do Senhor? Então veja que eles desafiaram Moisés e Arão, tá? Aqui, meus irmãos, tá? Se opuseram a Miriam, mas não é Miriam, é Moisés. Outro erro de digitação, desculpe aí, tá? Então se levantaram, porque eles queriam, né, o lugar do sacerdote, e foram contra Moisés e Arão. Nós não vamos ler todo o texto, você lê em casa, porque nós estamos fazendo uma síntese aqui, mas veja no verso 30, o que Moisés diz, né, quando eles provocam, né, o Corá, Datã e Abirão, reunindo toda a congregação. Moisés é assim: mas se o Senhor criar alguma coisa nova e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao sepulcro, então conhecerão que estes homens irritaram ao Senhor. E aconteceu que, acabando de falar todas estas palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu, e a terra abriu a sua boca e os tragou, com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Corá e a toda a sua fazenda. E eles e tudo que era seu desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu, e pereceram no meio da congregação. E todo Israel que estava ao redor deles fugiu do clamor deles, porque diziam: para que porventura também não nos trague a terra a nós? Então saiu fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: dize a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tome os incensários do meio do incêndio e espalhe o fogo longe, porque santos são. Quanto ao mais incensário daqueles que pecaram contra a sua alma, deles se façam folhas estendidas para a cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor, pelo que santos são, e serão por sinal aos filhos de Israel. Então, essa rebelião, né, que não teve um resultado bom para Corá, Datã e Abirão. E é interessante que todo tipo de rebelião é algo terrível perante Deus. Por quê? Porque a rebelião começou de um ato, de um anjo, né, chamado Lúcifer, que se rebelou e disse: eu serei maior do que esse Deus aí, subirei acima dele. Então todo tipo de rebelião, não interessa onde seja, é condenável, Então nós temos que tomar muito cuidado. Depois nós temos a outra situação interessante que ocorre no livro de Números, que Moisés é punido. A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso que tinha. Mas o seu povo, o povo de Israel, tirou ele do sério. E Deus manda Moisés falar com a rocha, para que da rocha saia, porque o povo começou a reclamar de água, não tem água. E aí Moisés foi falar com Deus: Senhor, e agora? Deus diz: vai você e Arão até a rocha lá e fale a rocha. Mas o povo perturbou tanto Moisés, que Moisés foi lá e bateu 3 vezes. E isso, foi
horrível diante dos olhos de Deus, porque foi um ato de desobediência, né? E porque aquela rocha representava o próprio Senhor Jesus, né? Aquele que mana rios de água viva. Então veja aí, ó, Números 20, de 1 a 13, prova que nem mesmo o próprio Moisés pôde desobedecer a Deus sem pagar um preço espiritual, físico e emocional. Moisés e Arão recebem uma ordem de Deus para falar a uma rocha. Devido à falta de fé, Moisés não poderá entrar na terra prometida. Aí o nosso autor colocou falta de fé, mas também foi a perturbação, né? O povo que ficou em cima de Moisés, porque era um povo muito rebelde. E aí Moisés, ele acaba recebendo um juízo dizendo: olha, você vai ver a terra, mas não vai entrar nela, simplesmente por esse ato, que foi considerado como um ato de desobediência. Então, o que nós podemos tirar de lição para nós, irmãos? Se um homem como Moisés, né, recebeu um juízo desse, né, não, depois de tudo que esse homem representou para aquele povo, imagine nós, imagine eu, imagine você. Então, é muito importante que a gente procure viver uma vida cristã de acordo, né, com a vontade de Deus, obedecendo-lhe tudo, para que por uma atitude que às vezes parece simples, possa nos trazer um prejuízo tão grande como trouxe para o Moisés, que estava ali, né, ajudando aquele povo. Nós vamos agora entrar uma pausa. Daqui a pouco a gente vai retornar com uma outra gravação para dar o final da nossa aula. Deus abençoe, vai tomar um cafezinho, vai tomar uma água e logo logo nós estaremos de volta. Deus abençoe.